Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Cavalcante, eu sou médico ginecologista, especialista em reprodução. E hoje eu convidei para a gente bater um papo um casal muito querido, que tem uma jornada que vocês vão ver no final desse episódio, que é uma jornada assim que a gente tira muitos aprendizados, que é a Paloma e o Cadu. E a gente vai conversar um pouco sobre o caso deles. Coincidentemente, a Paloma é médica e ela entendeu ao longo dessa jornada algumas decisões que eram precisas ser tomadas, mas que foram bem importantes. Então, a gente queria ouvir vocês, se vocês quiserem, vocês se apresentam um pouco e a gente vai desde o início da decisão que vocês tiveram para engravidar, a gente vai conversar um pouco até o nascimento do bebê de vocês. Meu nome é Paloma, né? Como o doutor Marcelo falou, sou médica oftalmologista. Fui aluna do doutor Marcelo na Universidade de Fortaleza, na Unifor. Realmente, assim, quando ele me convidou, foi um prazer participar, porque eu falei até pro meu marido, sempre que a gente puder falar da nossa história e puder ajudar outros casais, outras famílias, a gente vai fazer isso, né? Então, muito obrigada aí pelo convite, doutor Marcelo. Espero que a gente possa trazer informação que ajude muitas pessoas. Agradecer primeiramente, Marcelo. Meu nome é Carlos Eduardo, pode chamar de Cadu. Sou engenheiro, não entendo ou não entendia quase nada dessa área da medicina. Fui aprendendo a cada consulta, a cada etapa. Agradecer pelo convite. Eu acho que sempre compartilhar um pouquinho da experiência, da vivência que a gente tem, ajuda o próximo, pessoas que estão passando por esse mesmo desafio, a entender, a se conectar e evoluir. Tá. Então vamos lá, assim, eu acho que a gente pode iniciar pela decisão que vocês tomaram para engravidar. Eu sei que vocês fazem uso de algum método contraceptivo que é bem eficaz, e aí chegou um dia que vocês decidiram, vamos engravidar. E aí me fala um pouco, Paloma, como foi essa decisão, como foi esse planejamento. Até então não se imaginava nada que viria pela frente. A princípio, é um casal jovem, saudável, e que pensaria que uma vez que retirasse aquele método contraceptivo, engravidariam de certa forma fácil. Então me fala um pouco sobre essa primeira etapa que foi a decisão para engravidar. Assim, eu usava anticoncepcional desde os meus 18 anos, aproximadamente. Então, nunca conheci o meu ciclo, né? Usava anticoncepcional, não gostava muito de menstruar. Quando a gente noivou, eu decidi pela implantação do DIU, né? O DIU Mirena. Me dei super bem com o DIU, não menstruava. Vida normal. Era um sofrimento, né, a época de... De menstruar, tive muito TPM, enfim. E aí a gente decidiu retirar o DIU em agosto de 2021. A gente já tinha 2 anos de casados, né? E eu tinha já 29 para 30 anos, decidi retirar o DIU e achava que ia tirar o DIU. Comecei a tomar um ácido fólico, a minha ginecologista recomendou na época, foi a única recomendação que eu recebi na época, ao retirar o DIU. Retiro o ácido fólico e vamos treinar, né? Vamos ter menino. E aí, meu ciclo não ficava regular, com 6 meses nada do meu ciclo ficar regular. Quando completou 1 ano de tentativa, mesmo com o ciclo irregular, a gente procurou ajuda, né, de uma médica aqui em Fortaleza, também de reprodução assistida. E aí, nessa consulta, a gente recebeu o primeiro diagnóstico, né? É. Que era de síndrome dos ovários policísticos. E até, Marcelo, complementando, quando a Paloma tinha um DIU e tirou, era até uma primeira expectativa, era saber quantos meses, né, quanto tempo ia demorar para regularizar o ciclo. Que aí tem mulheres que falam que é 1 mês, tem mulheres que falam que é 6 meses, a gente esperou até 1 ano, e isso já foi um primeiro incerteza de expectativa, né? Isso. E aí, quando eu recebi o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, né, pelos critérios da irregularidade e a quantidade de folículos nos meus óvulos, nos meus ovários, fui orientada a começar uma suplementação, dieta e atividade física extenuante, né? E assim eu fiz, perdi peso, eu sempre fui magra, né? Mas perdi mais peso, fiz atividade física, fazia tudo e nada de regularizar o meu ciclo. Então, na época foi orientado que a gente deveria fazer uma indução de ovulação, já que o problema era que eu não ovulava, por conta do ovário micropolicístico, né? O Eduardo tinha feito espermograma, tudo normal, fiz o exame das trompas, né? A esterossalpingografia, estava tudo normal. Então, teoricamente, o problema era não ovular. Então, se o problema era não ovular, vamos induzir a ovulação. E assim a gente fez, né? Só para pegar esse ponto de vocês, você vê como é interessante o uso do método contraceptivo
e quando o casal vai liberar para engravidar. Você falou que desde cedo começou a usar métodos contraceptivos e que isso, de certa forma, quando é o anticoncepcional oral, ele dá uma regularidade ali no ciclo, mas seria uma regularidade, vamos dizer assim, artificial, né? Fictícia, né? Fictícia, não fisiologicamente falando. E aí depois você passou a utilizar um novo método contraceptivo que ele bloqueia a menstruação, que é um DIU com progesterona. Então, você não conhecia o ciclo menstrual, né? Ah, Então, a surpresa desse diagnóstico da síndrome do ovário policístico talvez tenha passado por aí. E pela ausência de outros sinais e sintomas da SOP. Coincidentemente, a gente está no mês de conscientização da SOP. Setembro é o mês de conscientização da síndrome do ovário policístico. É até bom que a gente fala um pouco sobre esse problema. Porque as mulheres com SOP, geralmente, elas têm o hiperandrogenismo, né, que se manifesta com o aumento do pelo no corpo. Algumas delas têm acne, algumas são obesas, tem a irregularidade menstrual e a imagem no ultrassom. E o seu diagnóstico, a princípio, não chamava a atenção, tanto é que você não sabia, não conhecia desse diagnóstico, porque você não tinha um histórico menstrual, já que usava os métodos contraceptivos, e não tinha nenhuma dessas outras características. O seu fenótipo era um fenótipo não tão comum da SOP, que existem diferentes tipos de SOP dentro de um mesmo problema, que era apenas a irregularidade menstrual e os ovários micropolicísticos no ultrassom. Você não tinha nem o excesso de pelo, nem tinha obesidade associada. Mas até então a história, a jornada está dentro do previsto. Foi dado o diagnóstico. Outro ponto importante que você falou, a importância da avaliação do casal, tá? O Cadu tinha feito o espermograma, você fez a avaliação de outros fatores que levariam à infertilidade, que foi a avaliação da anatomia tubária, e a princípio se esperava que fosse uma gravidez relativamente rápida E mesmo. até um dos pontos que descartou por minha parte é que a gente fez tanto aquele espermograma simples, né? Como também acho que é o fragmentado, O mais completo. o mais completo. E aí, tanto que não, deve ser mais direcionado por causa da SOP, alguma coisa do O tipo. problema não é comigo. Foi descartado uma avaliação mais profunda pro meu lado nesse momento, né? Mal sabia que mais adiante... O mundo vira, o mundo dá volta. E aí a gente fez a indução de ovulação, né? Conseguimos a ovulação tão desejada, com coito programado, e infelizmente não engravidamos, né? E aí é um baque, porque sempre que a gente se submete a um tratamento de reprodução, por mais simples que ele seja, porque a indução de ovulação eu creio que é um dos mais simples, né, que existem, criam expectativas, né? A gente toma medicação, são hormônios, a gente se programa para aquele dia do coito programado, enfim. E aí foi um baque não ter conseguido. E aí a gente ficou, e agora? O que a gente faz? Só um detalhe antes da gente ir para o próximo capítulo. Algo que você me confidenciou nos bastidores, a importância da mudança do estilo de vida no seu tratamento, tá? Porque muitas vezes os casais acabam procurando modificar o estilo de vida, geralmente só quando tem a obesidade, quando estão um pouco acima do peso. Pelo fato de ser um casal relativamente saudável, né, de ter um estilo de vida saudável, muitas vezes eles não focam nessa mudança do estilo de vida para otimizar os resultados. Vocês não têm problema com peso, tá? Mas a indicação básica no tratamento da SOP é realmente a mudança do estilo de vida, como você comentou. Então, foi muito bem orientada em procurar fazer atividade física, tentar adequar a dieta, e foi quando aí entra um outro profissional na história, que hoje a gente tem essa abordagem que é a multidisciplinaridade, trazer outros profissionais para estar junto nessa jornada dos pacientes. Foi quando você conheceu um outro profissional da nossa equipe, né? Se você puder falar um pouco. Foi quando eu conheci a minha nutricionista maravilhosa, que é a Fabiana Bellini, da equipe da Conceptus. Na verdade, eu a conheci porque uma amiga teve linfoma e ela acompanhou também, porque a Fabi acompanha esses pacientes oncológicos, e ela me indicou, quando ela soube que eu estava querendo engravidar, ela falou, vai na Fabi que ela vai te ajudar. E assim, como ter também esse acompanhamento nutricional foi importante para os nossos resultados, né? Assim, E é legal esse acompanhamento da Fabiana, porque não era acompanhamento, vamos dizer assim, de acordo com o objetivo. Ele era um acompanhamento de acordo com as etapas do objetivo. Então, estava na etapa de indução, ela tinha um acompanhamento X, um pós-indução, acompanhamento Y. Não, vamos para um médio prazo, para uma nova etapa. Então, a Fabiana,
ela foi muito legal, foi muito construtivo, porque não era o objetivo engravidar, mas sim o objetivo de curto e médio prazo. A próxima semana, o próximo mês, o Regularizar o próximo trimestre. ciclo, E preparar um endométrio. adequando a abordagem dela conforme a etapa do processo. Exatamente. E como ela tem essa vivência de tratamentos de fertilização, ela também foi essencial para nos orientar, coisas que às vezes os médicos não conseguem nos passar nas consultas. Na consulta com a Fabi, a gente conseguia conversar também sobre o próximo passo, ela também opinou um pouco nas nossas decisões, então assim, foi super importante. Então, meu corpo estava pronto para gestar, teoricamente, né? Eu estava controlando a SOP, meu ciclo, depois dessa indução de ovulação, depois de um tempo, ele começou até a ficar regular. Eu cheguei até a ovular naturalmente, mas não engravidava. E aí foi quando a gente decidiu passar para o próximo passo, que seria a fertilização in vitro. Por que que a gente decidiu? Teoricamente, a gente poderia induzir a ovulação mais vezes, né? Foi nos orientado que a gente poderia induzir mais, mas a gente pensava na nossa prole, né? Casado. Porque tanto a gente tinha a ideia em relação ao tamanho de família, como também o tempo que se precisava fazer para a indução. Desgaste físico, desgaste mental. E a gente tinha algumas opções na mesa, né, de fazer a fertilização in vitro ou continuar fazendo as novas tentativas de indução. E aí, por decisão baseada tanto no desgaste já dos últimos anos, como também de desgaste físico-mental, a gente, não, vamos avançar para outra possibilidade, que é a fertilização, que a gente consegue até ter um detalhamento maior, um tratamento mais completo da reprodução. E a gente também pensa no nosso planejamento familiar, né? Porque a gente tem o desejo de ter 3 filhos. Então a gente pensou assim, não, vamos para a fertilização in vitro, porque a gente vai formar embriões e a gente já garante nossos próximos filhos. A gente engravida agora e deixa congelados os embriões para um futuro. Vocês já conheciam o processo da fertilização in vitro? Eu acredito que tem pessoas do convívio em comum de vocês que já tinham se submetido ao tratamento, né? Então, assim, essa decisão de partir para a fertilização in vitro e ser algo ainda não tão bem conhecido, assustava? Como é que foi essa tomada de decisão? Excelente pergunta. Porque fertilização in vitro, até meus 25 anos de idade, vamos dizer assim, eu tinha um contato zero, então era muito distante, era coisas de matéria de jornal ou televisão, e a gente teve familiares próximos, minha irmã teve, a irmã da Paloma também teve, e quando a gente vivenciou a realidade delas, acabou aproximando muito mais do que se na televisão, numa matéria de jornal. E quando a gente se deparou que a gente tinha essa opção de também vivenciar, não foi uma barreira tão distante. Mas cada caso é um caso, né? A realidade que a minha irmã teve foi uma realidade diferente da irmã da Paloma, os resultados foram diferentes. Então, quando a gente viu essa realidade de fertilização in vitro para a gente, como tomar decisão, a gente sabia como funcionava, um contexto mais superficial, mas a gente não tinha aquela certeza de como é que iria ser, porque como os dois casos foram diferentes, então não deu aquela convicção. Mas foi mais ou menos por essa realidade. E assim, interessante que a gente, às vezes, procura a fertilização in vitro como a última opção, né? E a última salvadora, que com certeza, com um ciclo de fertilização in vitro, eu vou engravidar. Tá. É isso aí que a gente sempre, por mais que a gente converse, aqui é bom a gente tocar nesse assunto, são as expectativas, né? Como você colocou, a gente vai para o próximo passo, mas esse próximo passo agora é certeza, né? Isso. Aí os casais às vezes nos procuram, já tem até a data do aniversário de 1 ano, lá, vamos já reservar. E às vezes é durante o tratamento da fertilização in vitro que a gente consegue entender o porquê que esse casal não estava conseguindo engravidar. Porque existe ainda muita limitação na investigação básica do casal. Existem alguns pontos chaves do processo da gravidez, da gestação, que não são possíveis de serem avaliados através dos exames que a gente faz de rotina. Mas no laboratório a gente vê toda a evolução desse embrião, tá? E consegue fazer até análises que a gente vai discutir mais adiante, e aí sim, aí você vai conseguir entender o porquê que esse casal não estava conseguindo engravidar, não estava conseguindo ter o bebê. Uhum. Que foi quando a gente encontrou a resposta para o caso de vocês. E o que é, complementando, Marcelo, que é legal,
quando você estava fazendo essa fala, eu estava lembrando como é que eram as consultas, o que é que eu esperava das consultas junto aos médicos profissionais especializados. E meu pensamento é muito engenheiro. Então, tipo assim, quais são as opções? Qual é o percentual de chance de dar certo? Qual é o percentual de chance de dar errado? Quanto tempo vai durar cada etapa? Então, eu tentava entrar na consulta com essas dúvidas para elas serem sanadas. A maioria das vezes elas eram sanadas, mas tinha diversas vezes que no primeiro momento eu pensava: "Pô, por que não conseguiu sanar essa dúvida?" E ao decorrer do tempo, com o decorrer da evolução do processo, a gente vai entendendo e amadurecendo porque não tem como dar uma certeza absoluta do próximo passo. Isso, verdade. E aí a gente foi para nosso primeiro ciclo de fertilização in vitro, começar a tomar medicações, né, injetáveis, para quem não entende, para quem Muita não caneta, aquelas canetinhas é, para quem não nunca passou por isso, né. Nós mulheres, né, durante o processo, infelizmente, somos as que mais sofremos, né, durante o processo, falando fisicamente, né, porque mentalmente os 2 estão envolvidos. Mas a gente tem que tomar injeções por mais ou menos uns 12 a 14 dias, fazer vários ultrassons para avaliar como é que está crescendo aqueles folículos, né, porque a gente toma uma medicação folículo estimulante, então vai estimular os folículos a crescerem. E aí, em determinado dia, que não sou eu que decido, nem o médico, nem o meu marido, no dia que os folículos estão no tamanho adequado, a gente faz a coleta, né. Então nós mulheres somos submetidas à anestesia, a jejum, procedimento. E quando a gente acorda, né, que foi o nosso caso, a gente acordei, e aí a gente descobriu que eu tinha 15 folículos no ultrassom, né, porque a gente vai acompanhando o ultrassom. Aí eu vi: "Nossa, tem 15, tá crescendo, tá muito legal". 15. Que aí quando eu acordei, a gente soube que só 5 eram óvulos, né, porque nem todo folículo é óvulo. Eu não sabia disso. Até pegando um pouco desse ponto, Paloma, um pouquinho antes, nos ultrassons, nos exames que a gente fazia, a gente já tinha as expectativas de quantos folículos iriam se formar. E aí, quando eu ia lá fazer o exame, já tem 15 grandes, 6 médios e 2 pequenos. Ixi, então vai ficar quantos no final? Vai ficar aqui mais de 20. E mais de 20 é bom ou é ruim? É pouco ou é muito? Né, Então a gente já ia, no decorrer dos exames, já meio que julgando, criando um preconceito se o tratamento estava dando certo ou ou não. não. É. Mas depois, quando foi ver o resultado final da primeira leva, às vezes você tem muitos que não dá nada, e às vezes você tem poucos que dão muitos. É isso. É, só para a gente fechar um pouco e partir para outra etapa, essa é uma etapa importantíssima num casal que vai ser submetido a uma fertilização in vitro. A gente fazer essa análise inicial, escolher qual o melhor esquema de medicações a fazer a indução, né. Influencia, né, a medicação com a quantidade. Tudo influencia, desde a parte do preparo que vocês tiveram, da mudança do estilo de vida, a escolha do protocolo de estimulação. A paciente que tem ovário micropolicístico também é uma paciente que ela acaba respondendo além das expectativas, mas essa resposta exagerada nem sempre nos dá óvulos em quantidade e qualidade. Uhum. Então, isso precisa ser ajustado ao longo desses 10, 12 dias do uso da medicação. Muitas vezes a gente tem lá, como vocês falaram, tinha 15 folículos. Folículo é a estrutura que a gente acompanha no ultrassom, e dentro do folículo é esperado que a gente consiga retirar o óvulo que está lá dentro, né? O folículo é a estrutura completa e o interesse da gente é retirar o óvulo, que é o gameta feminino, a célula que está lá dentro do folículo. Mas muitas vezes ou esse óvulo não vem, ou esse óvulo pode vir, não é de uma qualidade muito boa. E a gente precisa de óvulos de boa qualidade, óvulos maduros, para poder gerar o blastocisto. Então, às vezes, a resposta é muito além da expectativa, mas a quantidade e a qualidade dos óvulos que a gente consegue recrutar, consegue aspirar, não é na mesma proporção dos que foram formados, que aí foi o baque que vocês tiveram. Acho que a primeira Primeiro notícia, baque. exato. Primeiro foi indução de ovulação, não deu certo. Segundo baque, temos vários folículos, E daí mas depois descobri que não conseguiu engravidar naturalmente, né? não consegui engravidar naturalmente, um baque. Faz indução de ovulação, outro baque. Então vamos agora para a fertilização in vitro. Acordo da sedação, tinha 15 folículos, na verdade só tenho 5 óvulos.
Os outros 10 folículos eram vazios. E que o colega talvez já tivesse orientado vocês que nem sempre todo óvulo gera blastocisto. Então, Isso. já estava ali na expectativa. Se a gente vai ter 15, a gente vai ter pelo menos ali uns 5 embriões no final Isso. Que é para... como fosse um funil a evolução do... É um funil Exatamente. mesmo. E aí, quando eu acordei e descobri que eu só tive 5 óvulos maduros, nossa, desses 5, normalmente a gente vai perdendo. Eu achava que ia ficar, sei lá, com 3, né? Deus foi muito bom com a gente. E os 5 óvulos maduros foram fertilizados e os 5 evoluíram para embriões blastocistos, né? Que é aquele embrião do 5º dia. Que já dá vamos dizer assim, uma qualidade muito boa. O embrião que consegue chegar em blastocisto é um embrião de muito boa qualidade. Lógico que a gente, entre os blastocistos, vão ter uns melhores e outros não tão bons. Isso, e eles recebiam até uma nota da fragmentação e tudo, que na época a Tem gente... letras e números, né? A nota. É. E eles eram uma nota muito boa. Os 5 blastocistos tinham uma nota muito boa. Então, teoricamente, se a gente quisesse já congelar ali e transferir depois, estava tudo certo. Mas na época foi nos ofertada a A opção. biópsia. Aí até, pegando um pouquinho antes da biópsia, a gente até, nessa expectativa da evolução, né, dos embriões, a gente começou a voltar à experiência familiar que a gente tinha. Porque uma das experiências familiares foi muito positiva a qualidade e que o que botava dava certo, e a outra não. Aí a gente ficou, poxa, tem 5, será que vai ser 5 de boa qualidade? De que lado que a gente vai estar? Qual lado vai ficar? E quando eles evoluíram, as notas que ficaram na avaliação de letras e números foram muito positivas. E a gente ficou muito feliz, muito satisfeito. Poxa, 5 a gente já tem. Aí até a Paula falou, então vamos escolher 5 nomes de mulheres e 5 nomes de homens. Lá em casa vai caber 5 meninos mesmo e tal. E começou a criar várias expectativas em cima, porque a gente já tinha um cenário de que já tinham 5 embriões evoluídos, estavam maduros com boa nota. E aí veio o cenário da biópsia, né? Que foi oferecido, né? Antes de você falar da biópsia, só explicar que a biópsia é um teste genético que você consegue tirar um fragmento do embrião e ver se aquele embrião ele tem alguma alteração, principalmente cromossômica, né? Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Patau, Edwards, e que isso pode dificultar. Os embriões que têm alterações cromossômicas, geralmente eles não implantam, ou se implantam, eles vão gerar abortamentos futuros. Sendo que, no caso de vocês, a biópsia geralmente não é recomendada. Os médicos... Existe uma grande polêmica sobre esse estudo genético pré-implantacional. Geralmente, os casais que acabam sendo mais recomendada a biópsia, o estudo genético, são casais que têm mais do que 35, 38 anos. Na época, eu acho que você estava com 31, 30, 31. Isso. Então, eu queria entender o que motivou, né? Talvez o colega que orientou no primeiro ciclo da fertilização deve ter explicado sobre a biópsia e ofertado, mas talvez nem tenha recomendado. O porquê que vocês decidiram pela biópsia? Marcela, a biópsia, eu acho que ela chegou numa realidade de percepção de preciosidade. Como a gente já estava há uns 2 anos, 3 anos, tentando ter um embrião, né? Chegar naquela fase, quando a gente chegou aí e teve 5, teoricamente eles eram tão preciosos que se a gente pudesse fazer alguma coisa para mitigar um risco de vida ou mitigar algum possível problema, a gente estaria adepto a fazer essa evolução, né? A fazer essa tentativa. Eu acho que na minha lembrança, no meu pensamento, é mais ou menos isso. Falando um pouquinho mais em termos médicos, É. falando em termos eu leigos, sou falando mais em engenheiro, termos médicos. O bom é que faz a dosada. O que é que a gente busca, né, num ciclo de fertilização in vitro? Um filho em casa, saudável. Então, quando foi ofertada a biópsia, eu pensei, não, se a gente tem a biópsia e vier embriões euploides, a gente está mais seguro de fazer a transferência de somente um embrião por vez. Porque eu sei que embriões que não são biopsiados, a tendência é as pessoas implantarem 2 ou 3 embriões, dependendo da idade da mulher, né? Da idade dos óvulos. Então, eu tinha medo de gestação gemelar, por conta do risco de prematuridade. Minha irmã teve filho gemelar, a irmã dele também, por fertilização in vitro. E a gente sabe que vai para UTI, tem todos aqueles outros riscos, né? Da gestação gemelar em si. Então, eu não queria
uma gestação gemelar pelos riscos da gestação, do pós-gestação. Então, quando foi ofertada a opção da Da biópsia, biópsia, né? a gente ficaria mais tranquilo em transferir somente um e esse um vingar, né? Então, acho que a decisão foi mais ou menos por É. isso. E até curioso, só abrir aqui para um outro comentário, a sua compreensão do risco da gestação múltipla, do risco da gestação gemelar, né? É muito interessante a sua colocação como paciente, mas talvez a sua vivência como médica é que fez você tomar essa decisão, porque tem muitos pacientes que nos procuram desejando ter uma gestação gemelar, né? Não, eu quero engravidar, mas eu quero que o senhor me garanta que eu vou engravidar de 2, porque eu só quero engravidar uma única vez. E a gente, do lado de cá, tem que convencer a não engravidar de gêmeos, porque a gente sabe que o risco é muito maior de prematuridade. Uhum. E você, como oftalmologista, você conhece aí as consequências, né, para a Exatamente. visão de um bebê que nasceu prematuro. Imagine as outras consequências também nos outros órgãos, as outras complicações. Exatamente. Então, certamente foi a melhor decisão que vocês tiveram. E foi quando a gente teve a grande descoberta, né? Isso. Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa grande descoberta, porque Vamos. o resultado da biópsia, a princípio, uma paciente de 30 anos, com 5 embriões, né, Com 5 boa nota. blastocistos de boa qualidade, Maduros, boa o nota. esperado era que a gente tivesse aí pelo menos 3 embriões Era sucesso e correr pra braço. euploides. Exatamente. Já E aí- dava para imaginar muitos bebês em casa, tá? Exatamente. Mas aí veio uma grande surpresa que É. vocês vão contar pra gente agora. E aí a gente fez a biópsia nesses 5. E a biópsia ela não sai rápido, ela sai, acho que uns 30 dias. 45 dias. 30, 45 Uns dias. 15 dias a É. gente consegue hoje já. É. E quando saiu a biópsia, Foi no Dia dos Pais, inclusive. foi Foi. no Dia dos Pais, então. E aí foi um choque pra gente, porque aquela realidade que a gente criou na cabeça, de casa cheia, 5 filhos, certezas, nomes e tudo. Eu lembro até que a gente foi passar um final de semana na praia, a gente escreveu, né, uns 10 nomes de menino, 10 nomes de menina, porque achava que ia ter tanto filho que tinha que conseguir muito nome. E aí, quando veio o resultado, veio bem diferente do que a gente esperava. Como o Marcelo falou, a biópsia ela faz uma avaliação do DNA, do cromossomo, do ser, né? E viu que tinha algumas anomalias dentro dos 5 embriões. E a gente viu, acho que até no termo médico, a Paloma pode falar um pouquinho, mas é como se fosse uma translocação entre o 14 e o 18, par de cromossomos. Dos 5, um tinha a normalidade, né, uma situação normal, Um era normal, euploide. euploide, e 4, eles tinham essa translocação, Tinha a trissomia e a monossomia. que é a translocação do 14 do 18, que aí acho que no 14 tinha monossomia, no 18 tinha trissomia, ou era o inverso. E aí foi uma realidade que a gente não sabia nem que existia, eu não sabia nem que existia, não sabia nem como funcionava, até para interpretar o exame, o resultado do exame, a gente realmente demorou um pouquinho para processar, né? Foi um baque, né? Porque de 5 embriões com nota boa de um casal jovem, somente um euploide. Foi um baque muito grande. Quando eu recebi essa notícia, assim, foi horrível. Mas o que me chamou a atenção logo de cara foi que quando eu fui ver o padrão de trissomia, de monossomia, de cromossomopatias dos outros 4 embriões, era sempre repetido. Não era uma coisa aleatória. Então, era sempre nos mesmos cromossomos, E o 18 e percentual, 14. né? 80% tiveram anomalias e só 20% teve a normalidade. Isso. E essa anormalidade que teve nos 4 existe um padrão, né? Isso. Que era a translocação, a trissomia. E aí foi um grande baque, realmente uma coisa, Frustração, né? frustração. E aí a gente acabou se deparando com uma nova decisão, que era a Ampliar a investigação, né? gente só tem um. A gente vai implantar esse que é o nosso único tiro, ou a gente vai ampliar a investigação para tentar buscar entender o que está acontecendo. E aí, diante dessa situação, a gente quis entender mais do que estava acontecendo
Porque como a gente só tinha esse único tiro, a gente queria investigar mais para saber. E fazer mais embriões, né? Formar mais embriões. E aí foi quando a gente foi fazer a investigação, que aí tem o exame que é o cariótipo, né? Que a gente foi fazer, que, como o Marcelo me corrija se eu estiver errado, é como se fosse um mapeamento do DNA do pai e da mãe, para saber se existe alguma continuidade genética que é levado para o embrião. E aí a gente foi fazer esse exame do cariótipo, e quando sai o exame do cariótipo, aí volta um pouquinho para aquela fase do espermograma, né? O exame do cariótipo da Paloma deu que o DNA dela, que os pares de cromossomos, era tudo dentro do padrão da normalidade, e no meu caso, eu tinha uma translocação entre o 14 e o 18. Aí tinha lá que um pedacinho do par do 14 estava lá no 18, e o pedacinho do 18 estava no 14. E aí, dentro dessa realidade, Justificou, né, os achados. aí eu vou até compartilhar o que eu entendi. Quando se forma um filho meu e da Paloma, em cada par vai um pedaço meu e um pedaço dela. E é como no 14 e no meu 18 tem essa translocação, quando se juntava com dela, ou dava uma monossomia, ou dava uma trissomia. E aí eu fazendo a conta matemática lá, era mais ou menos 25% de dar chance de dar certo, porque vai casar matematicamente com os pares, e 75% de dar a translocação. E aí bateu com a realidade, porque o nosso deu 80%. E aí foi uma coisa que a gente não esperava, né? Mais uma curva dentro do caminho. E aí a gente novamente foi procurar orientação médica, foi procurar avaliar as possibilidades. E a gente tomou a decisão de fazer um novo ciclo para a gente aumentar a nossa quantidade de euploides, para a gente ter mais chance de aproveitar também, porque dentro dessa realidade, eu vou implantar, eu faço um novo ciclo. A gente já estava há tantos meses ou anos preparando o corpo para gerar um embrião de boa qualidade, que a gente queria aproveitar esse período para gerar um segundo, um terceiro, um quarto embrião. E aí a gente optou por fazer um segundo ciclo. No contexto. É. Interessante, né? Que eu tinha conversado já com a Paloma. A decisão de vocês de fazer o estudo genético foi, assim, determinante para a jornada, né? Que, como a Paloma comentou no início, queria um bebê saudável em casa. Certamente um dia, esse dia chegaria. Mas se não fosse a biópsia, talvez o bebê não tivesse nascido ainda, né? Hoje a gente talvez não tivesse A gente tivesse com implantado ele em 2 casa ou ainda. 3 ou 4 com a translocação. Porque o lógico seria, não, um casal em que a mulher tem 30 anos, não vamos fazer a biópsia, não vamos fazer a investigação genética, 5 embriões, muito bonitos, vamos começar a fazer as transferências. Provavelmente vocês teriam feito pelo menos 3 transferências, tá? Ou, como existiu o medo da gemelaridade, talvez 5 transferências, um por vez. Até chegar a vez do embrião que estava geneticamente normal, poderia ter sido na primeira transferência, mas poderia ter sido o último também. Exatamente. Então, a biópsia foi que clareou o caso de vocês. Foi daí que a gente passou a entender a dificuldade para engravidar. Mas quem tem a translocação balanceada consegue engravidar naturalmente e evoluir com a gestação normal? Consegue, mas estatisticamente é mais difícil, seria esse percentual em torno de 25% de chance. Você poderia ter engravidado naturalmente, ter tido mais abortamentos, né? A jornada ter sido muito mais longa. E eu até, assim, brincando com as nossas mazelas, né? Eu com o SOP e o caso do Eduardo com a translocação, foi o casal perfeito para não ter abortos, né? Porque eu não ovulava. E o esperma dele tinha espermatozoides cromossomicamente alterados. Então, isso nos poupou de abortos, porque assim, abortamento também é algo muito triste, desgastante. Traumático, né? Maria, nunca passei por isso, não gosto nem de falar. Mas assim, isso nos poupou também de viver isso, né? Então, assim, acho que tudo tem um motivo, né? Eu também sou muito católica, religiosa, então tudo entrega a Deus e Deus foi trilhando assim o nosso caminho. Claro que teve as dificuldades, os baques, mas a gente sempre com fé e perseverando e confiando também nos médicos, na medicina,
para ter o nosso tão sonhado filho em casa, né? E foi essa reflexão a gente teve muito clara depois, porque se a Paloma não tivesse o problema da SOP, e a gente poderia ter tido vários abortos. E aí a história teria sido completamente diferente o caminho, né? É. E parabenizar o Cadu, deu a explicação da genética perfeita, né? Na vivência, deu Genética para leigos, é, né? o diagnóstico é esse, é um fragmento do cromossomo 14 que se foi para o 18 e do 18 veio para o 14. Na hora que foi formado o gameta, que houve a divisão dos cromossomos, passou a gerar os embriões geneticamente alterados. E o padrão do resultado da biópsia foi o que linkou, né, que despertou essa investigação de vocês. Porque às vezes a gente tem um padrão de alterações que não se repete, são alterações totalmente aleatórias, de casais que provavelmente teriam um cariótipo normal. E aí foi quando acho que vocês, quando a gente se conheceu não, que eu já conhecia a Paloma da faculdade, mas quando vocês chegaram até a mim e foi a decisão para a segunda fertilização, para que Isso. vocês tivessem mais embriões e esses embriões pudessem, vamos dizer assim, aproveitar o momento do preparo de vocês e meio que já ter um estoque de embriões, vamos dizer Isso. assim, que não estava garantido engravidar na primeira transferência também. Exatamente. Aí me fala um pouquinho como é que foi do segundo ciclo. Aí no segundo ciclo a gente já estava mais entendido, né? Então a gente já conseguia até conversar com o Dr. Marcelo sobre quais seriam as medicações que eu iria usar, tendo em vista as que eu já tinha usado, a quantidade de óvulos que eu tive, óvulos maduros, óvulos vazios. Então daí a gente já teve um outro cenário, né? A gente juntos decidiu por uma outra medicação, uma outra dosagem, né? Levando em consideração a minha idade, SOP e tudo isso. E aí a gente seguiu em frente com um novo ciclo de fertilização in vitro e dessa vez a gente estava mais pé no chão. Toda vida que a gente ia no ultrassom e via aqueles folículos crescendo, claro que eu ficava feliz, né? Porque a FIV, gente, ela é assim, ela é etapa dependente, né? Primeiro vai para uma etapa, aí é uma vitória, folículos. Segunda etapa, captação, óvulos, outra vitória. Terceira etapa, fertilização. Quantos vão fertilizar? Outra vitória. Até chegar o terceiro dia, até chegar o quinto dia. Então, é um mês, Um assim, na funil, nossa né? cabeça. É realmente um funil. E, assim, a gente tem que ir vivendo cada etapa. Essa deu certo, vamos pra próxima. Essa deu certo, vamos pra próxima. E, às vezes, o casal não entende isso, né? Mas, quando a gente já tava na segunda vivência, a gente já foi mais com o pé no chão. E aí, nesse segundo ciclo, a gente conseguiu mais óvulos maduros, né? Acho que 9 maduros que a gente fertilizou. E aí, nesse ciclo, aí realmente eu senti na pele a questão do funil, né? Na verdade, tinha 14 folículos, que 9 eram óvulos maduros. Dos 9, a gente fertilizou 8. Dos 8, só 5 5 amadureceram. evoluíram para o quinto dia, né? Que é o blastocístico. Que a gente todo dia fala com a embriologista, né? A Paula falava com a gente, que é nossa amiga também, a Paula lá da Concepts. E aí dava notícia, o senhor também dava sempre notícia pra gente. E aí no quinto dia, 5 blastocistas. Então vamos biopsiar. Já que a gente já tinha um diagnóstico do cariótipo, com certeza a gente ia biopsiar esses embriões. E a gente já tinha a expectativa da quebra do percentual, né? Dos Já tava, 25%. já não, a lista dos nomes já era um pouquinho menor. Já né? sabia que existia o grande Sabia risco de não que ter o A cinco. gente já tava assim, se vier um, a gente já tá feliz, né? Euploide já é... Como muda, né, nossa perspectiva? No primeiro ciclo, quando eu recebi a notícia de um, pra mim, meu chão caiu. Na verdade, era um milagre. E aí, nesse segundo ciclo, quando a gente recebeu a notícia também do Dr. Marcelo estava até no congresso foi, você brasileiro. comentou. Ano passado, faz exatamente um ano, Dr. Exatamente um Marcelo. ano Exatamente do um ano. resultado da biópsia, né? Que o senhor ligou pra mim. Assim, é difícil também dar notícia, né? Como médico, eu imagino. E a gente se envolve muito, né? A gente tem gera uma expectativa na gente também. A mesma tensão que o casal fica nesses 5 dias até blasto, a gente também fica tendo essa expectativa, né? Fica uma conversa com as embriologistas no laboratório, como é que está indo o caso, né? O que é que você acha da evolução? Meio que a gente torce junto com o casal. Sim, a gente sentiu isso, muito isso, de toda a equipe. Todo mundo torcendo, né? A enfermeira também, Existe uma nossa. sinergia muito clara lá dentro A da equipe. psicóloga, isso tudo também a gente teve esse acompanhamento lá. Foi muito bacana.
E aí, quando o senhor ligou para mim e falou assim: olha, Paloma, tem uma notícia também difícil, né? Dos 5 embriões, né? 4 tem a mesma alteração genética dos outros 4 do primeiro ciclo, que é a trissomia do 18 e a monossomia do 14. E um embrião é o mosaico de baixo grau. E aí é outro baque, Um outro outro mundo, diagnóstico. E outro outro, termo a ser aprendido, né? outro Mosaico. diagnóstico. Eu não sabia o que era mosaico, nem de baixo grau, nem de alto grau. E aí a gente foi tentar entender, né? O senhor foi explicar pra gente. A gente até teve uma consulta com o pessoal da Genomics, né? Que é a empresa lá de São Paulo, pra gente entender um pouco, né? O que é esse mosaico, que também a gente não entendia. Acho que o senhor pode até explicar um pouco melhor do que a gente. É. Quando a gente faz lá no laboratório, a partir do 5º dia, a gente já obtém os blastocistos, que são os embriões no estágio para ser transferido para a cavidade uterina. E o embrião ele é formado basicamente por uma camada externa, que é o trofectoderma, e uma camada interna, que é a massa celular interna. O trofectoderma é que vai gerar a placenta, e a massa celular interna vai gerar o bebê, o indivíduo que a gente é hoje. E a gente retira uma amostra das células do trofectoderma, dessa parte externa. E isso, Marcelo, é até importante falar, porque até uma das preocupações que a gente teve na época, que outras pessoas já compartilharam com a gente, cara, se fizer a biópsia, não tem perigo de Tirar um pedaço É, do tirar um bebê. pedaço do bebê? É, mas é muito longe do trofectoderma, que é da massa celular interna. Então é uma técnica relativamente segura, tá? Lógico que de uma biópsia existe a possibilidade da gente perder um embrião no momento de uma biópsia. É raríssimo. Se você tem um profissional bem treinado, é tranquilo fazer a biópsia. Esperar o momento ideal para fazer a biópsia. Então, quando a gente tira esse fragmento, vem várias células. E aí essas células elas vão ser analisadas. O mosaico é quando a gente existe um conjunto de células em que uma parte dessas células essa parte está normal e outra parte está alterada. Tá? Então, se eu não me engano, é trissomia do 22 ou é monossomia do 22. Então, significa, sei lá, foram analisadas. Essas células, elas são. O material genético é amplificado, você consegue ter muito material depois. E aí você tem, não, 80% do que foi analisado está normal. E 20% do que foi analisado está alterado. Tem essa monossomia do 22. Então, essa mistura de células normais com alteradas é que a gente chama de mosaico, mosaicismo. Então, quando você tem um percentual muito alto de células normais e um percentual pequeno de células alteradas, a gente chama um mosaicismo de baixo grau. Como a análise é feita na parte externa do embrião, não é da massa celular interna, muito se discute se esse embrião, essa análise está refletindo o que está lá na massa celular interna. Como é um mosaico de baixo grau, provavelmente a massa celular interna não está comprometida, tá? Porque existem mecanismos de correção dessas alterações genéticas. E aí, por isso que se discute que mosaicos de baixo grau, dependendo do cromossomo que é afetado, a gente pode até transferir e vai gerar bebês normais, bebês saudáveis. E é esse nosso embrião que tá lá congelado, né? Mosaico de baixo grau. Que aí são as cenas dos próximos capítulos, né, doutor Marcelo? Aí é só agora entender a parte que foi a decisão para fazer a transferência, porque a gente terminou o 2º ciclo agora. Um objetivo que a gente tinha, infelizmente, não foi totalmente alcançado, talvez parcialmente, porque esse embrião ele não é 100% geneticamente normal, tá? A expectativa era de um 2º ciclo gerar um embrião, 1 ou 2 embriões geneticamente saudáveis para ter essa reserva e partir para as transferências. Mas aí vocês decidiram por partir para a transferência. Como foi essa decisão? Transferir, fazer um 3º ciclo. Como é que foi? É o único embrião que a gente só vai ter essa chance. O que fazer nessa transferência? Como é que foi? Assim, a gente, na época, realmente ficou nessa dúvida, né? E aí são vários fatores a serem analisados, né? Tanto emocionalmente, fisicamente, financeiramente, né? Porque a gente sabe que tem um custo de tempo, dedicação, dinheiro, né? Emocional. Mentalmente. Mental, total. E aí a gente falou assim, vamos
Primeiro o senhor sugeriu que a amostra que tivesse na genomics do primeiro embrião euploide fosse rebiopsiado para uma biópsia mais avançada. Isso. E aí a gente reanalisou o fragmento que já estava lá no laboratório do Não nosso. foi necessária nova biópsia, né? Não foi necessário intervir de novo no embrião, mas o nosso embrião que já tinha sido biopsiado foi reanalisado. E a gente tinha até uma viagem marcada para Portugal, né, para um casamento de uns amigos, e a gente viajou com essa ideia de reanalisar essa ideia não, o embrião já estava sendo reanalisado. Só para explicar, a análise, existem basicamente 3 tipos de estudos genéticos que é possível fazer. O que vocês fizeram inicialmente é o PGTA, a de aneuploidia. Ele conta a quantidade de cromossomos. O segundo, depois que a gente teve o diagnóstico do CADU, da translocação, existe o PGT-SR. Esse SR é de alteração estrutural e que ele é mais sensível, você consegue detectar pequenas falhas daquele cromossomo. Então, assim, a gente tinha certeza que aqueles que estavam alterados já eram alterados pelo padrão da alteração. Mas será que o euploide, ele tinha alguma falha, alguma pequena alteração na estrutura do cromossomo? Então, esse foi um exame adicional que garantia que esse embrião realmente era 100% ou totalmente euploide ou pode ter a mesma alteração do CADU, ele está balanceado. Né? Isso. E aí a gente viajou para Portugal para pensar o que a gente ia fazer, enquanto saía também o resultado dessa nova análise do nosso embrião euploide. E aí no dia 13 de setembro de 2023, a gente estava lá no Santuário de Fátima, o doutor Marcelo manda um WhatsApp para a gente. Paloma, saiu agora o resultado da biópsia GT-PSR do seu embrião euploide, e ele é um embrião perfeito. Nós vamos implantar esse embrião. O senhor falou isso, nós vamos implantar esse embrião. Aí eu falei, bom, então nós vamos implantar esse embrião. E naquele momento eu entreguei a Nossa Senhora de Fátima, nosso embrião, né? A gente já sabia o sexo, porque também é interessante comentar que durante a biópsia a gente pode descobrir o sexo do bebê, Não né? que o objetivo seja esse, mas vem no laudo. Não é objetivo de jeito nenhum. Que viesse pra gente estava maravilhosamente perfeito. E aí a gente sabia que era um menininho, né? O nosso Eduardo, que a gente nomeou ele. E aí a gente entregou a Nossa Senhora de Fátima e a gente falou assim, vamos transferir esse embrião. É o que Deus nos deu e é o que a gente vai implantar. E aí eu falei, doutor Marcelo, na viagem, e aí qual é o próximo passo? Aí ele, não, vamos esperar você menstruar, que aí quando a gente menstrua, começa o ciclo de novo, né? E aí, dito e feito, a gente voltou e menstruei para fazer a transferência. E aí eu realmente decidi fazer a transferência com o senhor, né? Porque o senhor é referência em transferência, em falha de transferência. E na época eu me lembro que eu estava muito angustiada, né, com essa transferência, porque na minha cabeça era a única chance daquele momento. E aí você passou muita segurança. Não, Paloma, vamos fazer esse protocolo aqui, é isso mesmo. E coincidência ou não, né, deucidências, o dia marcado para implantar o embrião, que não foi eu que escolhi, nem o senhor, foi a situação do endométrio, de Do tudo, seu ciclo, do né? ciclo, caiu no dia 13 de outubro, dia de Nossa Senhora de Fátima. E Um aí, mês depois um mês depois daquela notícia. da Então, saída. naquele momento também veio outra confirmação no meu coração, que Nossa Senhora estava abençoando. E aí a gente transferiu. É um momento muito emocionante a transferência, eu acho assim, muito especial. Que a gente vê o embrião vindo assim, né? A Paula segurando a embriologista e passa para o senhor com todo cuidado. Aí a enfermeira mostra lá no ultrassom pra gente. E aí naquele dia a gente fez a transferência. Não é certeza de dar certo, né? Acho que a gente tinha discutido um percentual de 50%, 60% de dar certo. Que vai desde aquela conta, nas primeiras consultas, né, da indução com a FIV, o percentual de dar certo cada um. Isso, exato. E aí, 9 dias depois, acho que era para esperar uns 12 dias, mas eu sou ansiosa, né, Tomás? Acho que toda mulher que passa pela fertilização in vitro tá ansiosa. Se não é, tá. E aí eu fiz o teste e deu positivo. Bem cedo. Bem cedo. Foi. Um ponto que, assim, no caso de vocês, me marcou bastante, e aí é quando a gente, de certa forma, a gente se envolve e assume uma responsabilidade, quando vocês chegaram para a gente fazer a consulta de programar a transferência, eu lembro bem que você disse assim, eu quero fazer tudo para
Investigar. Talvez pelo histórico das falhas recorrentes de implantação, que você citou, que é um tema que eu gosto bastante. Mas aí eu lembro que eu cheguei para vocês e disse, não é o momento de investigar. Talvez você, como médica, entendesse essa resposta, que não era o momento de investigar, por exemplo, a parte imunológica, de investigar a parte de receptividade endometrial. Existem testes que eles estão indicados em situações que a gente chama de falhas recorrentes de implantação. Mas às vezes você como médica talvez possa ter entendido, mas talvez você como paciente tenha ficado um pouco insegura quando eu falei que não era o momento. E se não der certo, né? Isso. E se não der certo, o senhor falou que não era para investigar, e se a gente fosse investigar depois e tiver alguma alteração? Poxa, a gente poderia ter investigado já antes. Uhum. Então, existem situações que é o que eu comentei com vocês, a gente se envolve muito no caso, às vezes a gente quer dar o máximo de chances possíveis, mas existem algumas intervenções, algumas investigações que existe um momento ideal para a gente fazer. Porque às vezes algo que a gente está acrescentando ali nem sempre ajuda, pode atrapalhar. Desviar o foco, fator né? confundidor, né? Exatamente. Aí se a gente tivesse feito essa investigação, tivesse encontrado alguma coisa, tivesse feito uma intervenção não no momento ideal, talvez pudesse ser que não tivesse dado certo. Né? E assim, isso também é muito importante, esse ponto que o senhor falou, a confiança, né? Que a gente tem no profissional que a gente escolheu. Então, assim, naquele momento eu me lembro demais, eu chorando, doutor Marcelo, não tem mais nada para investigar, porque se tivesse mais, porque essa questão do cariótipo nos pegou tão de surpresa que eu fiquei pensando, não quero que venha outra surpresa, já foram tantas surpresas negativas, e aí o senhor falou, não, Paloma, o protocolo é esse, vamos seguir o padrão, vamos acompanhar o endométrio, que também é outro fator também que pouco é falado nessa questão de fertilização in vitro, a gente pensa muito só no embrião. Se não tiver um endométrio bacana, aquele embrião não vai fixar, não vai evoluir. A espessura do endométrio, né? A preocupação. E aí o senhor me passou muita segurança nesse aspecto, e aí a gente tem que confiar no processo, né? E assim, eu e o caso Eduardo, a gente também estava muito certo que a gente queria aumentar a nossa família, então a gente iria passar por todos os percalços, as etapas que fossem necessárias para a gente alcançar nosso objetivo. Às vezes dando uma pausa, se parecendo, chorando, ficando com raiva, mas depois voltava. Se questionando, né, o porquê, eu estava até comentando com o Marcelo antes aqui, sobre como esse assunto às vezes é desconfortável conversar ou discutir ele fora do consultório, vamos dizer assim. E pra gente foi muito não é saudável, muito confortável a gente ver minha irmã, a sua irmã deu certo, a FIV, e ver que existem caminhos que dão certo conforme previsto, e existem caminhos que dão certo diferente do previsto, tem uma etapa a mais, tem uma curva para a esquerda, uma curva para a direita, mas às vezes quando as pessoas, o casal principalmente, passa por esse período de tentativa de engravidar, são muitas incertezas, são muitas inseguranças que eles vivem esse tabu. E aí, a nossa história, né, a gente conta aqui também para compartilhar que nem sempre dá certo de primeira, nem sempre dá certo de segunda, mas tem que confiar no processo, tem que ir evoluindo cada passo do processo. E que realmente não é fácil e não é confortável viver essa fase da vida. Não é. Mas que acredito no próximo passo, acredito nas investigações e sempre um diálogo aberto com o profissional. Eu acho que também na hora que a gente estava nesse momento da escolha da transferência, era um momento que a gente estava muito maduro no diálogo com o profissional, o doutor Marcelo. Maduro de dúvidas, maduro de ideias, maduro de questionamentos. E esse daí vai avançando com o tempo. É o que a gente diz, é uma jornada, né? Se a gente for pegar desde do dia que você tirou o DIU até o nascimento do Eduardo, né? Foi 3 anos e mais de 3 anos. 3 anos, né? É uma jornada que, para vocês tiveram uma continuidade, tá? Esse é um mérito que a gente avalia na jornada de vocês. Outros casais, às vezes, precisam dar algumas pausas, né? Pausas, muitas vezes, necessárias para se recuperar emocionalmente, se recuperar financeiramente, mas que não perca o foco,
né? Isso. Que às vezes o casal é desviado por outros objetivos, isso a gente entende, né? Às vezes por questão profissional, questão de realização pessoal, mas ter atenção no processo da gravidez, porque às vezes o tempo é óvulo, né? Que a gente chama, né? O tempo impacta no resultado mais adiante, É. né? Verdade. E assim, outra coisa que eu gostaria de abordar aqui nessa gravação, né, é que como é importante o acompanhamento psicológico do casal, né? O acompanhamento, assim, o suporte familiar, suporte de amigos. Eu sei que muitos casais passam por isso calados, né? Muita gente, nem a mãe sabe que tá passando por isso, nem o pai tem vergonha de dizer, seja por questões pessoais, religiosas, enfim. Mas assim, esse suporte de você ter com quem conversar, ter apoio da família, conversa entre marido e mulher para não se afastar cada vez mais, não ficar apontando dedos, ah, a culpa é sua, a culpa é isso. Não existe isso, né? É um casal que tem um objetivo em comum. Nunca a infertilidade é de um ou de outro, é do casal, né? Isso também é Até muito pegar no nosso importante. caso, que começou achando que era infertilidade por causa da SOP, depois a infertilidade veio também por causa da translocação. Então, às vezes, a gente cria alguns preconceitos de que acha que é de uma maneira e quando tu vai ver é de outra. É. É. Eu falo muito, e aqui na conversa da gente foram tocados vários nomes, né? Então é para você ver como a gente, de certa forma, a gente sabe da importância desse suporte e que oferece isso para as pacientes, né? Você falou do nome da Fabiana, falou do nome da Paula, a Isadora, que é a nossa Tem enfermeira, a a psicóloga também. psicóloga, a Camila. Então a gente sabe da importância de cada um desses profissionais na jornada e por isso que a gente oferece, né? A gente não pode oferecer uma família acolhedora, porque aí é algo mais íntimo, É. mas pelo menos esse acolhimento na clínica a gente tenta oferecer o máximo. Verdade. Se vocês querem fazer algum comentário final, a gente já está terminando, deixar alguma dica, algum conselho para os casais que estão nessa jornada. Marcelo, primeiro queria agradecer. Eu acho que agradecer não só pelo convite do dia de hoje, mas também agradecer por todo o profissionalismo, por toda a competência, parabenizar a equipe. Como você falou, é um trabalho multidisciplinar, e eu acho que quando a gente vivenciou esse momento da fertilização, a gente teve não só o suporte do profissional médico Marcelo, mas também tivemos de outros profissionais dentro da clínica. Eu acho que isso aí foi muito gratificante, até quando a gente teve o sim, né, da transferência, o sim do nascimento, a gente teve um retorno emocional da equipe. Parabéns, mensagem e tal. Acho que foi Não muito. sabe como a gente comemora. No Eu acho, grupo de WhatsApp da clínica, a comemoração eu é. acho que isso daí passou realmente um sentimento de humanidade, sabe? Que às vezes procura serviços profissionais hoje em dia e a gente não sente essa conexão humana, e eu acho que é de valorizar isso muito, muito forte dentro da equipe. E o que eu diria para pessoas que estão passando ou têm planos de engravidar, eu acho que primeiro é acreditar no processo, mas também não ficar tão fixado num resultado em si, ou então não ficar fixado Não na expectativa, paralisar, não né? paralisar. Eu acho que isso são momentos de muitas imprevisibilidades. Nós temos outros amigos que passam por esse processo também e que, quando conversam com a gente sempre tenta compartilhar um pouco da nossa história, compartilhar um pouco das nossas incertezas e que tem que acreditar no próximo passo. E essa capacidade e essa possibilidade do diálogo. A Paloma estava até falando sobre apoio familiar, apoio profissional, e eu lembro que, como não é um processo curto, quem não vive, tio, primo, mãe, amigo, não entende o tempo que leva das etapas. E aí, às vezes, chega, e aí, deu certo? Não deu certo? Deu certo? Não deu certo? E às vezes, uma das coisas que eu vivenciei muito dentro da minha casa foi a frustração de dizer que não deu certo. Para terceiros, né? Que tá todo Por- mundo torcendo. Porque, por mais que as outras pessoas torçam, queiram que dê certo, às vezes o casal ele fica chateado ou triste, não só de
não ter dado certo, mas de ter que falar ou ter que compartilhar com as outras pessoas que não deu. Não se sintam assim. Isso é uma coisa que só sabe quem vive, mas quando passa, não se sinta com essa frustração também de dizer que não deu certo para os outros, que os outros estão ali para lhe Acolher. reerguer, para lhe acolher, para ir para frente. É. Eu acho que isso foi um dos pontos que a gente acabou vivenciando, porque a gente teve vários nãos, né? E a gente teve que vários nãos, até ter uma época para Carlos Eduardo, mas não vamos mais falar para minha mãe, para sua mãe e tal, porque eu já dei tantas vezes a notícia que não deu certo, que eu não queria mais ter que dar de novo. Mas no decorrer, no avanço dos passos, a gente viu que o desejo delas ou dos familiares era o mesmo que o nosso. E aí o acolhimento foi muito, muito, muito bom e muito construtivo. Eu acho que seria essa... E o meu é não desistir. Se você tem um sonho de ser mãe, de ser pai, não desista. Então, hoje em dia existem inúmeras opções, né? Que a gente nem discutiu aqui, né? E não desistir, tudo vale a pena. Assim, na época que a gente tá passando, eu não comia muita coisa que eu gostava por conta da restrição alimentar da dieta. Tomava muitos comprimidos de suplementação, que pra mim é difícil tomar comprimido, tomar injeção. Muitas injeções. Mas, de verdade, eu já esqueci. Já esqueci. Passou já. Passou. Tipo assim, agora, ó, só meu bebê aqui, ó. Preparar pro Bebezinho, próximo. preparar pro próximo, outros desafios quando o bebê nasce. Então, assim, só gratidão mesmo a você, doutor Marcelo, a toda a equipe, né? A outra equipe também que nos acompanhou no primeiro ciclo. E é isso. Não desistam, vale a pena. Quando você tem seu bebezinho no colo, tudo vale a pena. Você esquece de tudo. Tá ótimo, gente. Eu gostaria muito, muito de agradecer a vocês terem aceitado o convite, né? Tá aqui conversando com a gente. Eu acho que a gente conversar sobre o tema ajuda muitos casais que estão na dúvida, que estão um pouco inseguros, né? Então eu acho que esse momento da gente aqui vai ajudar certamente vários casais a continuar nessa jornada, tá? Não é só o resultado positivo que estimula, saber como vocês encararam todas as dificuldades do processo, né? Como conseguiram se manter na luta da jornada e chegar no nascimento do Eduardo, né? Isso vai certamente motivar muitos casais. Então esse era o nosso objetivo de hoje, eu acho que a gente conseguiu alcançar. Espero que vocês que estejam vendo esse relato, né, realmente fiquem motivados e continuem na luta de vocês. Obrigado, gente. Perfeito, obrigado.